Olá, boa noite, gente, tudo bem? Hoje, quarta-feira, 20 horas, dia 30 de setembro de 2020. Espero que todos estejam bem. Boa noite, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live de quarta-feira. Hoje vamos tratar de um assunto bastante sério. Oi, Renatinha querida, força aí, hein? A torcida. Hoje vamos tratar de um assunto bastante sério. Nosso convidado já chegou, que bom, já vamos começar. Já vamos chamar ele aqui. Boa noite, gente. Então, hoje nós temos o nosso convidado, o doutor Edmo Cidade, que é membro da Comissão da Igualdade Racial da OAB no Estado de Santa Catarina, da Seccional de Santa Catarina. E nosso amigo, nosso querido amigo, que vai nos falar hoje sobre a discriminação no mercado de trabalho com as pessoas negras e vai também, né, nos trazer aqui, vai fazer um relato, um depoimento dele, que é advogado, que aos 32 anos já tem uma profissão definida, que conseguiu estudar, enfim, alavancar uma ascensão, né, profissional no que não é uma realidade para a sua comunidade, para o seu povo ainda, né? Então, estamos aguardando aqui. Edmo não está ainda, está dando aguardando aqui. Estamos aguardando então. Opa, houve algum probleminha aqui, vamos novamente. Vamos lá. Vamos novamente, houve algum probleminha talvez de internet aqui. Então, gente, a nossa live hoje vai falar, né, sobre a discriminação no mercado de trabalho. Para isso, nós temos hoje o nosso convidado, o nosso querido doutor Edmo Cidade. Oh, chegou! Tudo Tu bem? pegasse o Paulo Lopes? Peguei o Paulo Lopes? Eu acho que o Paulo Lopes já passou. Olha, para quem não sabe que está nos assistindo, Paulo Lopes já passou é uma expressão do Manezinho aqui, quando, quando chega muita gente no local só, e daqui a pouco vai todo mundo embora, é porque o ônibus do Paulo Lopes passou e levou todo mundo. A gente utiliza muito essa expressão na noite, né? Já tardão, assim, tá todo mundo já. Sim. Aí daqui a pouco some todo mundo. Paulo Lopes já passou. Querido Edwin, eu gostaria que tu te apresentasse aqui para os nossos audientes, nossos convidados aí, que querem muito te ouvir, né? Já falei o nosso tema hoje sobre a discriminação no mercado de trabalho para as pessoas negras. Eu Uhum. gostaria que você se apresentasse e já começasse falando da tua trajetória, da tua família, se tu estudou em universidade privada, como é que isso tudo foi na tua vida. A doutora Isa Medeiros, Isabela, que disse que foi tua professora. Eu também, coração Foi, para ela também. querida. Ó, grande Isa, né? Grande doutora Isabela Maravilhosa. Medeiros. Foi uma das Tá bom, pessoas querido? que Então me. a fala é tua. Perfeito, querida. Muito obrigado. Inicialmente, eu já gostaria de começar agradecendo o convite. Acho importantíssimo esse estabelecimento desse diálogo, né? Sobretudo quando o convite vem de pessoas brancas. Eu acho que as pessoas brancas têm que começar, já que tem o poder nas mãos, né? Porque a gente sabe que vive numa sociedade hierarquizada racialmente e o poder está concentrado na mão das pessoas brancas. E o poder ele não vem sozinho, ele vem com poder econômico, com poder de estabelecer discursos, estabelecer narrativas, né? Então, quando uma pessoa branca, como tu, me convida para estabelecer esse diálogo, eu acho de uma delicadeza e de uma importância muito grande. Porque, além de tudo, é preciso que as pessoas brancas ouçam, né? Sobretudo, ouçam, leiam, estudem, para que possam, de fato, no futuro, após uma oitiva qualitativa, atuarem no nosso lado, como na luta antirracista, né? Então, pessoal, eu sou o Edmo, agradeço imensamente a Margarete o convite. Eu tenho 32 anos, eu sou advogado, eu fui bolsista do programa ProUni, estudei no SESUSC, inclusive a professora Isabela foi uma das grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, que num momento muito delicado, no final da faculdade ali, ela me ajudou bastante, foi bem compreensiva comigo.
Eu sou filho de uma família bem pobre, do interior de São José. Eu fui criado no interior de São José, aqui na Grande Florianópolis. A minha mãe é empregada doméstica, e o meu pai pedreiro. Então, não havia outra alternativa a não ser estudar, e isso é muito difícil. Inclusive, não quero que se estabeleça a partir dessa narrativa qualquer discurso meritocrático, porque isso é uma falácia. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer os depoimentos sobre a nossa trajetória, né, para que isso não transpareça que com muito esforço a pessoa consegue. Não. Essas exceções não podem ser tomadas como regras, e a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente desigual. Não trata as pessoas iguais. Então, eu venho Eu desse seio gostaria, familiar. eu gostaria até de aproveitar, são coisinhas que eu gostaria muito de tratar hoje aqui. Então, se tu puder anotar aí, depois tu volta a falar para nós sobre meritocracia. Muito importante. Perfeito. Perfeito, está anotado. Então, eu sou esse estudante, eu estudei no Instituto Estadual de Educação durante o ensino médio, durante grande parte da minha vida. Sempre gostei muito de estudar, sou filho, é uma família de três irmãos, né? Pai, mãe, três irmãos, então éramos em cinco. Ao entrar na faculdade, houve a separação dos meus pais, então houve além, os problemas financeiros, digamos assim, se maximizaram, que já eram graves, mas tudo, no final das contas, com a ajuda de muitas pessoas, essa trajetória, que foi muito árdua, foi sendo amenizada, né? Então, eu me formei ali trabalhando, estagiando, por vezes acumulando as duas funções, me formei com 22 anos e comecei a trajetória no mercado de trabalho tentando me inserir, né? Esse é Então, uma basicamente pergunta o que eu grande queria fazer. resumo. Sim, uma pergunta que eu queria te fazer. Você trabalhou enquanto estudou ou você só estudou? Sempre. Na verdade, eu trabalho desde os 16 anos. Então, não é uma Menor aprendiz. opção, vindo de onde eu venho, não é uma opção não trabalhar, né? Da classe social que eu venho, do recorte étnico, etc. É muito raro as pessoas que vêm da onde eu venho, não trabalharem e estudarem ao mesmo tempo. Então, eu era estagiário no Ministério da Saúde aos 16 anos, fiz um programa de inserção no mercado de trabalho, que era uma parceria com a Igreja Católica na época, não me recordo o nome, era no centro de Florianópolis. E aí, dali eu fui encaminhado para uma vaga no mercado de trabalho. Coincidiu que era um estágio, que eu conheci uma querida amiga que está nos assistindo aqui, a Yara Luiza, inclusive. Ela era estagiária de nível superior e eu estagiário de ensino médio. E dali, trabalhando, depois já ia direto para o instituto, estudando e tal. E ali me formei, né? Formei a minha base tanto educacional no instituto e no trabalho, que as pessoas sempre me estimularam muito a estudar, né? A Yara, inclusive, foi meu primeiro exemplo de pessoa negra que conseguiu entrar na universidade, assim, porque na minha família a gente não tem muitas pessoas que cursaram nível superior. Há um primo ou outro, mas a Yara foi a pessoa mais próxima naquele período e daí eu tiro a lição do quão importante é a representatividade, né? Se a gente tiver só, pode ser que a gente consiga também. Então, além de toda essa trajetória, a gente acaba pensando, se sentindo, né? Já que o nosso tema é mercado de trabalho, tu pediu para eu resumir um pouquinho a minha trajetória, a gente acaba se sentindo um pouco sozinho. Tu acaba sendo o único negro do espaço. E para mim, fazendo essa intersecção entre sexualidade, raça, classe social, eu, por vezes, em muitos ambientes, eu era o único negro, o único gay e o único pobre. Então, é sintomático, né, dessa sociedade extremamente excludente que deixa algumas poucas pessoas penetrarem as suas estruturas, inclusive para fortalecer esse discurso meritocrático. Ou seja, se um deles conseguiu, todos, se quiserem, conseguirão. Quando, na verdade, a gente sabe que isso é um mecanismo de dominação social e racial que alicerçou a nossa sociedade a partir do colonialismo ali, né? Tudo surgiu de uma matriz eurocêntrica colonialista. E aí a gente sente os reflexos até hoje. E até hoje esse domínio prevalece de uma forma até velada, Edmund. Sim, sim. Concorda? A professora Maria Aparecida Silva Bento, a tese dela de doutorado, defendida na USP, desculpe,
Universidade de São Paulo, foi exatamente estudar esse que ela denominou de pacto narcísico da branquitude. Esse pacto narcísico da branquitude, ele se estabelece justamente nas instituições públicas ou privadas, onde homens, normalmente homens heterossexuais, brancos, dominam as escalas de poder ali, as estruturas, aliás, de poder, e, consequentemente, eles reproduzem, essas instituições são extremamente conservadoras e reprodutoras daquelas opressões, e as pessoas que conseguem ascender, por consequência, nessas estruturas, são pessoas iguais. São pessoas iguais a esses homens brancos heterossexuais. Então, por consequência, a gente tem que pouquíssimos espaços são ocupados nas grandes estruturas empresariais por mulheres até brancas. Menos espaços ainda são ocupados por homens negros. E, por fim, para ter noção, um estudo em São Paulo, foi realizado em 2019, só tirando São Paulo, o estado de São Paulo, que é o centro econômico do país, 0,5% dos cargos de direção, de gerência, nas 500 maiores empresas do Brasil, que tem sede no estado de São Paulo, são ocupados por mulheres negras. Então, 0,5%. Esses números demonstram uma desigualdade abissal, né? Então, é possível que a gente pare, é preciso que a gente pare para pensar nessas engrenagens. E isso ocorre, não é tu falou, de maneira velada, é velada também, mas consciente, porque a gente está tratando de manutenção de privilégios. Então, obviamente que o grupo dominante ele quer manter seus privilégios, seja estabelecendo políticas de dominação, propriamente dito, de segregação, ou mecanismos de segregação. Esses mecanismos, eles nunca são declarados, né? Eles se estabelecem silenciosamente ali, travestido de regras gerais, só que essas regras gerais, normalmente, elas são aplicadas de forma muito desigual para determinados grupos sociais, sexuais, maiorias que são minorizadas, na verdade, né? Então, a aplicação dessas regras supostamente abstratas e genéricas, ela se dá de maneira totalmente diferente, né? Dependendo do estereótipo que ocupa a pessoa, né? Sim. Ô, Edmo, tu concordas? Eu não sei, é um pensamento que eu sempre tive, uma tese, né? De que as pessoas pobres, né? Elas sendo brancas ou negras, mas pobres, né? As pessoas pobres, aí eu vou ler-se as pessoas também com pouco grau de instrução, né? Porque hoje é muito comum, né? Muito comum encontrar pessoas com curso superior. Uhum. Isso há um tempo atrás, por exemplo, quando eu fui tentar a primeira vez no vestibular, em 1980, não, em 80 não, foi em 1977, meu primeiro vestibular que eu tentei na UFSC, e que era uma realidade completamente diferente, tu nem estavas aqui ainda, né? Teu pai e tua mãe talvez nem tivessem conhecido. Talvez não. Então, enfim, essa época em que nós vivíamos, que era uma época de ditadura, em que também se fazia, a opressão era também com relação a que não havia nenhum estímulo à educação. A educação nunca foi um estímulo dos governos autoritários, né? Porque é muito interessante para eles que os pobres e ignorantes, entre aspas, prevaleçam para que eles possam manipular, né? Eles sempre houve sempre um grande preconceito com a população LGBTI, porque a população LGBTI transgride a norma, e a partir do momento que o corpo transgride uma norma, ele pode transgredir também o sistema político. Sim. Então, eu queria que tu fizesse alguma consideração a respeito disso que eu acabei de te dizer, porque só para te dizer o seguinte, eu vim de família muito pobre também, mas muito pobre mesmo. Eu lembro na minha adolescência, e eu estudei em colégio de freiras, a minha tia, ela fazia artesanato, e ela fazia das tripas ao coração, palavra, para que eu pudesse estudar, sabe, num colégio bom, para que eu pudesse ter um futuro, né? Uma vez que ela não teve, ela me criou, nem o pai dela, nem a mãe dela, porque a minha tia, a minha mãe, elas passaram fome na infância. Sim. A minha avó fazia elas dormir mais cedo por causa da fome. Vão dormir para não sentir fome. Né? Então, tu imagina o grau de depauperismo, né? Nessa época.
Isso, vamos falar aí, década de 30, 40, 50. Sim. Então, eu nasci em 60, né? E aí nasci já numa família muito pobre, mas que sempre lutou para que eu pudesse ter uma situação melhor. Uhum. Então, eu também só consegui ir para a faculdade já mais com mais idade, com a tua Uhum. idade, um pouco mais Uhum. do que a tua idade ainda, porque eu tive que pagar crédito educativo, FIES, porque eu não tinha Uhum. condição de pagar também, né? E Uhum. aí, enfim. Mas o que eu quero te dizer? Nós dois temos histórias diferentes, um pouco semelhantes, né? Sim. Eu também sou mulher lésbica, tu és um homem negro, gay. Nós temos dois Uhum. estigmas. Eu de ser Uhum. mulher lésbica, pobre, você de ser homem negro, não por ser homem, mas por ser negro, gay Sim. e, Uhum. Sim. né? Sim. Uhum. Então, ah, hoje, fazendo essa analogia aqui, né? Então, estamos falando da final da década de 70, 80, Uhum. estamos falando da tua época, que foi ano 2000, da tua faculdade, Foi, eu entrei em 2006. 2006, né? Estamos Uhum. falando do Uhum. século XXI. O Uhum. que tu achas que, você que é uma pessoa estudiosa, o que você acha que desse período meu, do teu, o que mudou em termos de preconceito com relação aos negros e aos pobres, a inserção deles na educação? Uhum. Perfeito. Ó, excelente pergunta. Que a gente pode tratar, eu acho que tanto de classe e raça de forma interseccional. Eu isso sempre teve presente, esse tipo de discussão para mim, porque muitos colegas e tal sempre indagavam, muitos dos quais eram inclusive contra as cotas raciais, e eles defendiam a tese segundo a qual deveria se estabelecer cotas sociais apenas, porque, no final de contas, se as pessoas negras e brancas, paupérrimas ou pobres, têm as mesmas, supostamente as mesmas dificuldades, elas mereceriam ter direito a essas vagas de forma igualitária, pelo menos dentro desse grupo. Mas eu posso te responder, te comentar contigo, Margarete, até para reflexão de quem está nos assistindo e para nossa reflexão, que são realidades completamente com cabelos lisos. Por isso que a taxa de desemprego ela acomete muito mais as pessoas negras, porque esse desemprego, essa taxa de desemprego, ela tem uma tonalidade de pele e ela tem uma textura de cabelo. Então, Perfeito. as pessoas, claro, partem de um determinado espaço, de um determinado lugar que aparentemente é igual. Mas as pessoas brancas pobres, elas conseguem transitar um pouco para usar um eufemismo, um pouco melhor nos espaços de poder, porque elas são vistas como iguais. O corpo negro, normalmente, ele é desumanizado, ou ele é sexualizado, no caso das mulheres negras, ao máximo, até mesmo dos Até homens os homens negros negros, também são sexualizados. como Homens também. virilidade, etc. Virilidade, é. Uma crença fálica, né? Num tamanho Uhum, uhum. enfim, sabemos bem. Então, parte-se supostamente do mesmo lugar, mas a dificuldade de acesso ou de mudança de classe social, de mudança paradigmática mesmo, de conseguir acessar a universidade, conseguir completar o segundo grau, conseguir um emprego numa loja, ele é abissal a diferença, é abissal. É por isso que a gente sempre tem que compreender, quando for discutir sobre essas questões, que a raça, ela informa a classe social. O sujeito, quando ele chega para uma vaga de emprego, ele não vai ser visto como o pobre, o branco pobre e o negro pobre. Ele vai ser visto primeiro pela cor da pele. Eu vou entender se eu quero na minha empresa, para esse cargo, uma pessoa branca ou negra. Eu não vou pensar na classe social dela primeiro. Eu vou pensar na aparência dela e é a raça que informa a aparência dela. Então, eu tenho muito claro para mim hoje, e isso foi construído ao longo do tempo, né? Porque o racismo no Brasil ele é algo quase perfeito, ele torna, inclusive, nos torna algozes de nós mesmos. Eu fui percebendo que ao longo do tempo, né, tirando essa mente colonizada branca, foi construindo a noção de que sim, é a raça que vem em primeiro lugar e é a raça que faz com que nós sejamos subalternizados nessa sociedade brasileira, de uma forma ou de outra, né? São vários mecanismos de opressão. Nossa,
E tu acha que isso está começando a avançar um pouco? Ou tu acha que isso ainda Olha, caminha a Margarete, passos calmos? eu, eu, eu sinceramente não quero parecer pessimista, talvez pragmático, realista. Eu não vejo tanto avanço. Eu acho que nós deveríamos estar em outro patamar. Tanto de discussão, eu acho um avanço sensível que teve nos últimos meses, e infelizmente foi por um motivo que eu não acho tão nobre, entre aspas, porque foi algum acontecimento nefasto, mas que ocorreu nos Estados Unidos. Então, nós estamos discutindo incessantemente raça no Brasil hoje, porque ocorreu um fato desastroso filmado, um assassinato de um homem negro por um policial nos Estados Unidos. Quando, na verdade, nós sabemos que diariamente, a cada 23 minutos, um jovem negro no Brasil é assassinado. Então, há uma política de genocídio da população negra, e é um genocídio que ele ocorre não só de forma material, ele é um genocídio, inclusive, simbólico e epistêmico. Ele acontece de muitas maneiras. O professor Abdias do Nascimento falava isso, que o genocídio do negro brasileiro, tem um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro, do professor antropólogo Abdias do Nascimento. Ele conta nesse livro que há diversas formas de genocídio, ou seja, de aniquilação das pessoas negras. E uma delas é o genocídio simbólico, é a morte simbólica, é a morte cultural, é a assimilação cultural, é a gente tornar o branco negro. Frantz Fanon falava em colonialismo epistêmico, que é exatamente isso, é quando está tão arraigado o racismo na sociedade, esse mecanismo de dominação, que os brancos conseguem incutir na cabeça dos próprios negros que não é preciso se movimentar. Então é um mecanismo de dominação muito bem sucedido, né? Por isso que a gente não consegue avançar a passos largos, ao menos não da forma desejável, como gostaríamos. Um país de maioria negra, presumo não, eu tenho certeza que era para estarmos em outro patamar civilizatório. E é bom, claro, eu fico feliz que nós estejamos aqui hoje conversando, mas é preciso que a gente olhe para a nossa realidade brasileira e veja que isso é muito pouco ainda. É insuficiente. Era para nós estarmos em outro patamar de discussão. Hoje ainda se discute, se faz lives, etc., para saber se há racismo, ou o que é racismo, o que é racismo. Não, essa discussão é muito embrionária. É muito embrionária. Nós precisávamos estar mais avançados nesse tipo de discussão, né? Mas as pessoas não querem ouvir, né? Mas, então, eu acho, Edmo, se me permite, Claro. que é um país que tem muito pouca educação, né? Muito pouco. As pessoas não têm conhecimento. O teu conhecimento que tu foi buscar, o meu conhecimento que eu fui buscar. Por exemplo, eu desconhecia muito sobre a natureza LGBTI em si. Eu era uma lésbica, mas eu também tinha preconceito comigo, né? Uhum, uhum, Então, eu acho que muito pouco, muito tímido com relação à raça, o uhum. avanço. Acho muito Sim, tímido, porque eu te disse hoje, né, na nossa pré-live, sim, de um fato que me entristeceu, eu não vou nem citar aqui, sim. mas me entristece porque eu tenho essa plena consciência de quem trabalhou e construiu esse país, que foram vocês. Uhum, Eu tenho essa plena consciência que eu tenho que pedir perdão, né? Sabe, os meus ancestrais, a minha ancestralidade branca teria que pedir perdão e simplesmente compensar todo esse vácuo, esse abismo de educação e de ausência de oportunidade e de igualdade em todos os sentidos, não só econômica, uhum. mas a minha tia, que tem 86 anos, conta que ela namorou um proprietário de um clube. Eu acho que eu falei isso numa live aqui. Há muitos anos, década de 50, e ele foi candidato a vereador naquela época. Então ele foi convidado por existia um clube ali, o 11, ali aliás, 25, no Morro do 25, tanto que hoje é o Morro do Aham, 25. Ali aham. era um bairro, eu não sei se ainda a maioria é negra, mas deve ser. Na época era, Uhum. Sim. na época, década de 50. Então tinha um clube, o 25, e ela foi lá com o namorado,
E chegou lá o presidente do clube, que era um negro, obviamente, né? Só tinha Uhum. negros dentro do clube. Era um clube de negros, e ele pega, tira ela para dançar. E ele coloca um lenço entre a mão. Ela disse que ficou, assim, não entendeu. Botou um lenço, cara. Uhum. Olha que triste isso, que Sim, dolorido, né? sim, demais, Ele, demais. ele mesmo fez isso, Uhum. entende? Uhum. Num ato de suposto respeito, né? Para não Respeito agredir. por ela ter uma superioridade de raça. Exato, exato. Isso está muito arraigado na mente do brasileiro. E não é só das pessoas brancas. Nós também, quanto pessoas negras que têm um letramento racial mais frágil, digamos assim, e isso tem mudado, porque a gente tem aprendido a duras penas que Black's Beautiful. Então, a gente tem melhorado a nossa autoestima ao longo de muito tempo, né? Mas ainda há pessoas que, infelizmente, estão ainda num estágio de colonização epistêmica que elas entendem, elas se compreendem inferiorizadas, mas isso é um sintoma do racismo da nossa sociedade. Porque Sim, o sim. tempo todo a mídia está dizendo que tu é inferior, as instituições estão dizendo que tu é inferior, os padrões estéticos estão dizendo que tu és feio, as universidades eminentemente brancas estão dizendo que tu és burro, que tu não podes ser produtor da ciência, serve apenas para ser objeto de estudo. Então, é uma série de fatores que acabam corroborando esse tipo de posição, né? de subalternização do nosso povo, né? Mas isso tem mudado, Eu tenho sensivelmente. pensado, sim, eu tenho pensado, Edmo, que nós vivemos, eu acho que nós, por muito tempo, nós todos, negros e brancos, naturalizamos o mal. Sim, Naturalizamos o mal e acho que o tempo é de desconstrução desse mal. sim. E é uma coisa paulatina, porque é uma coisa que são processos, os processos, eles infelizmente não são instantes, são processos lentos, né, em que as pessoas vão se conscientizando. Por exemplo, quando que antigamente se cuidava tão como se cuida, apesar de tudo, dos animais, né? Sim, sim. A, a década de 80 as pessoas eram muito cruéis com os animais. Ainda há muita crueldade, mas já melhorou muito. Hoje você veja o crescimento da indústria que atende aos pets, né, aos animais Uhum. domésticos, o Sim, sim. crescimento da medicina veterinária, as pessoas têm amor aos seus bichos, enfim. Uhum. Uhum. Isso estou colocando um exemplo meio bobo, mas nós estamos evoluindo, Sim. né? No respeito à natureza, no respeito aos animais e no respeito aos seres humanos. Uhum. Apesar de, né? Porque quando você avança muito, eu acho que nós tivemos aí, principalmente nos últimos 20 anos, um avanço. E quando esse avanço ia chegar num ápice de abertura, alguém veio e deu uma ré para trás. Uma ré para Sim. trás foi horrível, uma ré. Sorry, É porque, sorry. imagina. Mas Eu estou tão à vontade que estou falando aqui já errado. eu também, imagina. Então, eu acho que a cada avanço, a cada grande passo, nós temos um retrocesso. E a gente precisa combater esse retrocesso. E nós estamos aqui hoje, eu e você, Edmo, combatendo esse retrocesso. A gente tem Uhum. que lutar por isso sempre. Eu queria muito que tu nos falasse agora sobre a meritocracia Uhum. e sobre se tu tens aí algum dado da discriminação realmente e do preconceito da pessoa negra no mercado de trabalho. Uhum. Perfeito. Então, falar sobre meritocracia, isso vem, um mecanismo retórico, na minha opinião, para justificar a manutenção, a conservação de um sistema de privilégios que alicerça a nossa sociedade. A nossa sociedade. A gente vive num sistema de privilégios. Não é possível, não é crível, inteligível, razoável, e todos os sinônimos que a gente puder usar, que se fale em meritocracia num país de abissais desigualdades e discriminações como o Brasil. É risível. Chega a ser ridículo. Como é que vamos falar em meritocracia, ou seja, ascensão social através do mérito pessoal individual de cada um, se as pessoas partem de lugares totalmente distintos,
Se as pessoas não têm acesso às mesmas oportunidades e, por consequência, não têm acesso a desenvolver essas habilidades. Habilidades que pessoas normais, entre aspas, né, conseguiriam desenvolver se tivessem acesso a uma educação de qualidade, a alimentação básica, diária, 3 refeições pelo menos. Muitas pessoas, por incrível que pareça, né, a gente já está num nível de privilégio que a gente, por vezes, esquece que muitas pessoas ainda passam fome no Brasil. Então, é impossível falar de meritocracia num país que foi o último a abolir a escravidão e que faz de conta que essa abolição, suposta abolição tardia, que a gente sabe que vive ainda, aclama ainda por uma segunda abolição, ela não deixou sequelas, ela não deixou consequências. Isso é desastroso. E eu diria que é uma má fé as pessoas agirem argumentando nesse sentido. Por quê? É um discurso que, aparentemente, ele é ingênuo, sensível, sem uma má intenção, mas que no fundo, o pano de fundo que alicerça esse discurso da meritocracia no Brasil é justamente a manutenção desse sistema de privilégio. As pessoas não querem, é o que a professora Cida Bento, mais uma vez citando ela, chama de medo branco. O medo branco, na tese de doutorado dela, é esse medo justamente de perda dos privilégios, que foram, num país de maioria negra, não foi fácil para os brancos manterem esse nível tão grande de privilégios na sociedade brasileira. Para isso, eles tiveram que alicerçar um Estado extremamente violento para conseguir fazer com que esse sistema de privilégios fosse mantido numa sociedade que, né, em 1888, 89, tinha recém acabado legalmente com a escravidão, mas que estava repleta de negros. E o que vamos fazer com essas pessoas? Essas pessoas podem se rebelar. Décadas atrás tinha acontecido a Revolução do Haiti. O Haiti foi um país que foi o único país aqui da América, aqui do Hemisfério Sul, que conseguiu, de população negra escravizada, conseguiu dizer para os franceses: não, aqui agora nós somos livres. Eles conquistaram de maneira revolucionária a sua abolição. Então, havia um medo na América do Sul, nos países que cultivavam esse sistema econômico, que a escravidão era um sistema econômico, é preciso que a gente fale isso. Havia um medo generalizado de que o Brasil e outros países aqui da América do Sul tivessem, os negros brasileiros e os negros escravizados aqui nos outros países da América do Sul, tirassem o Haiti como exemplo. E se todos os negros conseguem se rebelar? Isso recrudesceu os sistemas, os estados, né? Os estados se prepararam para fazer com que jamais alguém ousasse aqui no Brasil ou nos outros países nossos vizinhos aqui fazer uma revolução haitiana. De todo modo, diversas revoluções pequenas, né, foram feitas no Nordeste do país, Centro-Oeste, etc. Mas isso não é falado. A história não é contada justamente porque se faz crer que esse sistema de dominância não pode ser arranhado, né? Então, falar de meritocracia no Brasil é uma falácia absoluta. E quando a gente percebe que isso é uma falácia absoluta, quando a gente vê que um pequeno passo é dado para quebrar esse sistema de narcisismo branco, de manutenção de privilégio nas estruturas econômicas até da sociedade, como fez o Magazine Luiza, há uma revolta quase generalizada, porque os brancos têm medo de perder uma loucura, uma insanidade, mas isso é bom, é sintomático do estado em que a gente se encontra, do estado ainda embrionário que a gente se encontra no nível de avanço civilizatório. As pessoas não querem perder seus privilégios, mas como tu bem disseste, nós estamos aqui para dizer: não vamos retroceder, não vamos retroceder. Não. Chegamos até aqui, a gente só vai avançar. Claro! A evolução diz, a evolução humana nos diz, né? Isso aí, nós vamos até citar o darwinismo lá. Ela vai nos dizendo o seguinte, que a gente não retrocede, a gente para, a gente pode estagnar, mas voltar não volta. O que pode haver são lembranças, né, da época trevosa, que ainda
tá? Que ainda está no nosso HD eterno, da alma eterna. Aliás, eu tenho uma crença, né, da reencarnação. Então, o Uhum. que há dentro de nós ainda são lembranças da época trevosa, mas que nós não retrocedemos, não iremos retroceder. E eu vou te falar, Ed, vou falar muito à vontade isso aqui contigo. Nós vivemos hoje um momento inacreditável em que as pessoas dizem assim, não é possível, né? Não, não, não. E o que está acontecendo nesse momento desse desgoverno, né? E nós estamos aí para quase completando 2 anos, é que as pessoas estão cansando de combater, cansando de falar, cansando de denunciar, porque já cansou. Eu tenho uma Uhum. amiga minha que diz, Margarete, estou cansada. Agora com aquela fala do ministro da Educação, né, que Uhum. os Uhum. homossexuais não são filhos de Sim, família desajustada. desajustadas, aham. Então, se tu pega aquilo ali, cara, eu escrevo uma tese do que esse cara falou. Sim, A minha sim. vontade naquele momento foi sentar, Uhum. né, e escrever sobre aquilo que ele está me dizendo, Sim, uma coisa absurda, porque ele não tem noção nem do que é família. sim, Ele não sabe o que é família. Família para ele é um pênis e uma vagina que tem relação, reproduz e nasce um filho. Isso é família exato. para ele. Uhum. Uhum. Mas Entende? Então, sim, sim. É que assim, Margarete, a gente está num estágio da nossa vida aqui no país extremamente complicado. Mas eu te digo, minha amiga, que eu, como homem negro, gay, eu te digo que, para nós, pessoas negras, esse momento que vocês, brancos, estão vivendo agora, nós vivemos desde que nascemos. É uma luta constante, é um cansaço absoluto para dizer eu existo, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa. Isso que as pessoas brancas estão vivendo neste momento, claro, as pessoas que não estão do lado de lá, né? Esse cansaço, essa tortura psicológica diária e constante, é o que nós vivemos, pessoas negras, desde pequenos. Eu te digo que é muito triste, claro, a gente perceber isso, mas eu digo para vocês não cansem, porque se nós sobrevivemos, se nós resistimos a essa opressão desde sempre, vocês também conseguem, e é preciso que vocês consigam para que a gente caminhe lado a lado, na construção de uma sociedade melhor, mais igualitária e que, de fato, preze por uma verdadeira democracia, né? Porque uma democracia sem igualdade racial não é uma democracia. Então, não posso supor que vivemos no Brasil numa república democrática. É uma república oligárquica ou qualquer coisa que do gênero os sociólogos e sim, antropólogos podem definir melhor para a gente. Mas não é democrática em absoluto. não, a democracia, na verdade, ela é, na parte fática, ela é uma falácia, porque ela não é vivida na sua essência. Né? Uh-uh, Nós não temos democracia, nós uh-uh. temos um desejo muito grande de sermos democratas. É, Nós temos um desejo grande de ser um Estado isso, democrático de direito, isso, de ser republicanos. Né? Então isso. há um desejo, e as A gente, pessoas falam. É muito a bonito gente, falar, né, Edmo? É um exato, discurso muito exato. lindo. Eu sou E republicano. a É? gente não consegue construir essa democracia justamente porque a gente não quer pautar, a gente que eu digo quando povo brasileiro, a gente não quer pautar a questão da raça para a construção do Estado brasileiro. Isso é um assunto incômodo. É um assunto incômodo. Então, enquanto não se colocar na ordem do dia a questão da raça, que agora eu não vou me animar muito, mas espero que isso de fato esteja de fato na ordem do dia, no debate público, enquanto isso não for estabelecido, nós não avançaremos democraticamente. Porque é essa sociedade desigual que formula subcidadanias, porque o acesso a direitos e o acesso a mecanismos para processuais ou constitucionais para a garantia desses direitos, ele é mitigado, ele é reservado a um determinado extrato da sociedade. Enquanto isso não for ampliado para todos e para todas e para todes, nós não avançaremos. Então é preciso sim que a gente discuta muito isso, né? É Eu preciso, gostaria de. por favor, Oh, desculpa. desculpa, não é que tem um menino aqui falando, é o Alessandro. Eu falo 4 idiomas, passei meses procurando emprego e apenas ouvi portas batendo, precisei criar meu emprego para não ser despejado pela pandemia. Isso é um depoimento de uma pessoa negra.
É sintomático, voltando, sendo repetitivo e falando, né? É sintomático. Uma pessoa que tem a qualificação e que não deve ter sido muito fácil para conseguir essa qualificação, né, técnica, não consegue espaço no mercado de trabalho. É claro que isso se potencializou agora com a pandemia, justamente porque ela afeta, a pandemia, ela afeta de forma desigual também determinados estratos da sociedade. A gente sabe que as pessoas de Sim, classe alta, brancas, que têm poder aquisitivo e, e acesso a tratamentos bons de saúde, elas conseguem sobreviver, digamos assim, seja materialmente, fisicamente, ou seja, simbolicamente. Elas conseguem manter seus empregos ou seu poder aquisitivo durante esse período nefasto em que vivemos. Isso se acentua quando a gente não tem um governo que paute determinadas questões ou que esteja preocupado com sua própria população, né? Então, todos sofrem. Então, possuir qualificação, né? Infelizmente, no Brasil que a gente vive, ela não é um fim em si mesmo se tu não preenche os requisitos epidérmicos do mercado de trabalho. nossa, isso é muito triste, né? É muito triste, né? É incrivelmente trágico. Edmo, tu tens algum dado aí com relação à pandemia da população negra em termos de emprego? Eu não trouxe esses dados, Margareth, mas eu trouxe um dado que até sobre a pandemia especificamente eu não trouxe, mas eu trouxe um Sim, dado que de desemprego, da diferença de desempregos entre brancos e negros, e ótimo. de acordo com os dados do último IBGE, essa diferença entre desemprego, a taxa de desemprego, para a gente ver que ela tem cor no Brasil, ela é de 71,2% a diferença da taxa de desemprego entre brancos e pretos. Se a gente for partir para a remuneração dessas pessoas, a gente vê que é uma diferença entre raça de 56,6%. Ou seja, as pessoas brancas ganham nas mesmas posições, pressupondo que elas estão empregadas, que elas têm a mesma qualificação, as pessoas brancas recebem 56, em média, né, 56,6% a mais do que as pessoas negras nas mesmas posições de mercado de trabalho. Então, isso não é feito de forma irrefletida, digamos assim. Isso, muito pelo contrário, ele é feito propositalmente, é pensado. É pensado para manter esse sistema que a gente vive hoje. O que a gente tem É que certo. fazer é lutar para mudar. Nós temos que lutar e não nos calar, jamais. Isso tem que ser debatido e falado sempre. Isso não existe mais essa. E não importa. Eu acho que. Eu sempre fui uma defensora ferrenha dos direitos humanos, né? Uhum. Independente. Direitos humanos aí é um guarda-chuva grande, né? Nós Sim. vimos muitas pessoas que não. Né? Nós, quando nós saímos lá, né? Da Uhum. classe. Aliás, quando nós saímos da Idade Média e nós Uhum. adentramos lá a Revolução Francesa, o Iluminismo chegou e realmente eram os ideais, ideais realmente de fraternidade, igualdade e liberdade, que esses são os ideais que nós ainda, Edmund, desde o século XIX e final do século XVIII, ainda não temos ele nas sociedades, tanto europeias quanto as americanas, e aqui principalmente na América do Sul. Mas tu Então, nós. sabes, Sim, deixa por eu só fazer favor, pode falar. um comentário sobre essa tua fala que me lembrou, me deu um gancho para a gente comentar justamente sobre iluminismo, sobre essas luzes que foram lançadas sobre a humanidade, né, nesse período. É importante que a gente resgate a história do iluminismo e perceba que aqueles grandes autores que a gente estuda na faculdade de Direito, que são as bases do iluminismo, como Kant, por exemplo, eles foram os autores que forneceram as bases teóricas e epistemológicas para o colonialismo praticado pelos países europeus. Então, essa liberdade, igualdade, fraternidade, ela não era para todos, desde o início ela não era para todos, ela não foi pensada para todos. Ela foi pensada para seres humanos. E quem era considerado ser humano no século XIX? Era a pessoa branca europeia. Era a pessoa branca dos países
Tinha, colonialistas. não tinha recorte de raça. Exatamente. E falando sobre direitos humanos, inclusive surgiu o conceito de direitos humanos quando houve uma espécie de, que é o que a Tchili Mbembe chama de o devir negro no mundo, ou seja, os horrores do colonialismo praticados em África, nos países africanos, contra pessoas negras, se tornou um problema para a humanidade quando houve a aplicação daquelas técnicas que foram, durante muito tempo, técnicas de tortura e de vilipêndio dos corpos humanos, corpos que não eram considerados humanos na época, houve essa aplicação para determinadas pessoas brancas, ou que passaram a ser racializadas, como os judeus, por exemplo, no Holocausto nazista. Aí surgiu uma discussão sobre direitos humanos. Mas enquanto as torturas, as mortes, os assassinatos eram praticados contra pessoas negras, isso nunca foi um problema para a humanidade. Entendi. Então, é preciso que a gente resgate a história do iluminismo, para que o iluminismo, né, serviu para a humanidade. Claro, não vamos jogar tudo no lixo. A gente, como diz o Lenny Streck fala que a gente tem que jogar água suja da banheira fora e o bebê a gente não joga no lixo junto. O bebê, ele permanece. Mas é preciso que a gente problematize muito essas questões e leia a respeito para ver que, inclusive, o Kant, por exemplo, só para citar um exemplo, ele dizia que as pessoas negras foram escravizadas. Isso Kant não, Montesquieu. Montesquieu dizia que as pessoas negras foram escravizadas justamente porque nos países quentes as pessoas não são tão afetas ao trabalho, são mais acomodadas e, portanto, elas são objeto de escravidão tranquilamente, de escravização tranquilamente. Isso está no Espírito das Leis, né? No livro 7 ou 8, não lembro ao certo. Mas, enfim, o que eu quero demonstrar com essa minha provocação, digamos assim, é que as teorias, porque há uma base, o racismo ele não vem sozinho, ele vem com uma base epistemológica. Por isso que é preciso ser estudado. Elas estão aí desde sempre sendo reproduzidas de forma irrefletida. Então é preciso que a gente problematize essas questões, porque se a gente não problematizar, a gente corre o risco de estar fortalecendo esse sistema de opressão e não lutando contra ele. Entendi. Mas eu acho que eu nunca tinha observado o iluminismo pelo recorte racial. Particularmente, eu te juro que nunca tinha olhado. Acho que o mundo mudou muito depois dali. Por isso que eu digo, não dá para jogar tudo fora. Né? Uhum. E saber que eles também foram autores da mantença do colonialismo também é uma coisa que eu desconhecia. Realmente, eu não tenho esse estudo profundo. Mas isso é muito importante, né? Isso tem que ser falado, isso tem que ser estudado, e eu acho que não tem que ser tema de academia, isso tem que ser tema desde lá do ensino médio, porque eu acho que a problematização racial, a problematização do gênero, ela tem que ser discutida. Olha, eu não vou falar disso agora, mas é uma das coisas que eu sempre defendi, né? É a discussão de gênero e a discussão de raça e sexualidade desde o ensino fundamental. Desde o ensino fundamental. Porque nós ainda temos uma grade curricular extremamente atrasada, arcaica, que ainda hierarquiza homens cruéis, homens, como a palavra certa aqui, né, os grandes ditadores que nós tivemos, e tipo, bem, vamos fazer Fueiro Peixoto, por exemplo, né? Peixoto. Um caudilho, um déspota, que dá nome, grande... dá nome à nossa cidade, a ruas. E dá nome à nossa cidade, que ninguém conseguiu tirar, porque todo mundo agora... Floripa vem de flor, e aí... Esquece esse cara, tira esse cara, pô. Porque assim, né? Eu por mim mudaria, sabia? Eu por mim mudaria. Porque a desterro, para mim, é a melhor de todas. Mas tudo bem, né? Eu acho que a nossa cidade é uma cidade que ainda preza muito o colonialismo, tu sabe disso. Sim, né? sim. São várias colonialidades aí ela que vão colocou os negros nos morros. Exatamente. Ela colocou os negros nos morros e de lá nunca tirou.
entendeu? Entra governo, sai governo, eles continuam lá, né? Nós continuamos sofrendo, e nós temos aqui em Florianópolis a população negra, percentual, é 49, não é? 48%, não é? É um pouquinho menos, é um pouquinho menos. Eu não lembro Não, exatamente, eu não vou mas é falar para não 40, errar. É 40 e, é 40 e poucos por cento, sim. 40 e poucos por cento. Isso. Não é uma coisa de 20, de 30, entendeu? Exato, exato. Então, a gente nós precisamos continuar lutando, Hélio, e acho que, eu sei que não é meu lugar de fala, eu te peço permissão, né? Até para falar, eu não realmente sou uma pessoa que estou aprendendo contigo, aprendi muito hoje, mas o importante, e eu acho que isso também deve ser falado, é das pessoas que não têm o conhecimento e está construído mal nelas, naturalizado, mas que elas têm esse desejo de igualdade, esse desejo de humanidade e que querem realmente desconstruir o que está errado. Exato. Agora, tem aquelas que não querem, porque elas continuam achando que isso existe realmente uma superioridade branca, né, uma supremacia racial, e que a gente tem que manter isso. Isso aí sim, isso aí é realmente... É complicado. Acho que o primeiro passo é a pessoa olhar para si, é fazer uma autoanálise, né? E pensar, será que eu sou? Será que eu vivo... Por exemplo, uma pessoa branca vive num sistema rodeado de privilégios. Será que eu reproduzo racismo? Será que eu sou racista? As pessoas, infelizmente, elas não querem se dar ao trabalho de pensar sobre isso. Talvez por estratégia, talvez por medo, não sei a razão, mas elas não refletem sobre isso. E ao não refletir sobre isso, elas reproduzem e praticam racismo cotidianamente. Sim. Inclusive com os olhares. É por isso que é tão difícil aplicar a lei antirracista no Brasil, porque, primeiro, o judiciário é eminentemente branco. Ele não consegue, ao se deparar com um fato, analisar se aquilo de fato é racismo ou não. Normalmente, estatisticamente, eu não tenho número, não vou citar para não errar, a gente vê que, na maioria dos casos, não há a comprovação de que houve racismo, não há a comprovação de... As instituições são eminentemente brancas. Então, se uma pessoa branca não olhar para si e ver que um olhar que ela deu subalternizando, de cima para baixo, verticalizado, para outra pessoa, uma pessoa negra, é uma atitude racista, se ela perceber que uma piada que ela fez é uma atitude racista, se ela não perceber, ela vai continuar reforçando esse sistema. Então, pessoas minimamente preocupadas devem estar dispostas a aprender, a ler, a estudar, e devem também ter a compreensão de que não é toda pessoa negra que vai estar disposta a ficar lecionando. Nós não somos professores. Os livros estão aí, as pessoas escrevem sobre isso. Hoje a gente vive a era da informatização, há vídeos e vídeos, centenas de vídeos no YouTube ou qualquer outra plataforma que podem educar, né, dar um letramento racial para essas pessoas que estão preocupadas em ser antirracistas. Atualmente eu não conheço nenhum, de fato, um branco antirracista, digamos assim. Há brancos dispostos a se tornarem antirracistas. Mas, infelizmente, ainda não chegamos nesse nível. Espero que cheguemos. Mas é preciso que as pessoas olhem para dentro de si. Porque o epistemicídio também é uma forma de genocídio da nossa população. Ou seja, epistemicídio no sentido de que matar as narrativas contra-majoritárias, silenciar os discursos contra-majoritários. Isso é uma forma de manutenção muito eficaz do racismo na nossa sociedade, né? Então, nós estamos chegando aqui no nosso final, infelizmente. Tu não queres, tu falasse que ninguém tem que ser professor, mas olha, hoje eu me senti uma aluna aqui aprendendo contigo. Mas eu acho que a base de tudo isso, eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento, sim. A gente tem que conhecer a nossa história, a história de todos. Não é somente a história que a gente acha, a narrativa melhor que nos cabe, né? Mas a verdadeira narrativa. E a começar que quem trabalhou foram as pessoas pretas e os brancos nunca quiseram trabalhar, né? E quem sempre construiu esse país até hoje, e nós devemos isso sim, né? E devemos, nesse momento, aos brancos, como eu, que realmente procurem conhecer a história, como eu também estou tentando procurar, combatendo o racismo.
Como é que se combate o racismo? É sabendo que todo mundo é igual. E eu acho que a base de tudo é a amorosidade e o respeito. A base de tudo é a amorosidade e o respeito. Eu pergunto, e a empatia, né? Eu gostaria de ser tratada dessa forma. Eu sou superior a uma pessoa que tem uma pele mais escura que a minha? Uhum. Uhum. Por quê? Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que não é uma questão de superioridade ou inferioridade. A gente tem que buscar a igualdade. Igualdade de gênero, igualdade racial e também igualdade de a liberdade do ser, né? De tu Sim. exercer tua natureza e tu ser respeitado por que tu és. Eu acho que nós vivemos um momento da revolução do ser. Uhum. Porque ele está conseguindo ser pleno, ele está conseguindo ser quem ele é. Eu sempre tive sonho de colocar uma gravata de homem. Eu coloquei agora. Parece uma coisa boba, mas tu não tens ideia como eu me senti feliz de estar podendo usar uma gravata. Acho tão lindo. Coisa besta, Liberdade, né? tola. É de aparência, de estética, é uma coisa idiota, uma coisa materialista, uma coisa mínima. Mas não importa, dentro da minha alma existia um prazer de ter aquela indumentária. Boba. Uhum. Eu citei um exemplo bobo. Sim. Então eu fico imaginando uma pessoa negra que quer ser olhada, como você falou, Uhum. olhada como nós todos devemos ser olhados. Ô, Edmund, 2 minutinhos eu quero que tu encerre. Perfeito, Obrigada, querida. meu querido, eu Eu que amei, muito agradeço. obrigada. Eu que Foi uma agradeço. honra para mim poder hoje discorrer sobre um assunto tão delicado e tão importante como foi esse que nós discorremos hoje. Termina aí que nós temos um tempinho. Perfeito. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de conversar com as pessoas. Acho que o diálogo é muito importante. É importante não só a fala, mas sobretudo a escuta. É preciso que as pessoas tenham noção de que contestar os seus privilégios é algo extremamente necessário para tudo, né? Se a gente for fazer uma intersecção aqui, contestar os privilégios raciais que possui, contestar os privilégios sexuais que possui, os privilégios de gênero que possui. Enfim, a sociedade brasileira ela é hierarquizada, profundamente hierarquizada, de forma racial, de forma sexual e de forma de gênero. Mas dentro de todos esses mecanismos de microopressão, sobressai um mecanismo feroz e muito, muito árduo, que é o preconceito racial. Então, é preciso que as pessoas eu tenho uma pretensão, um sonho de que esse debate, essa conversa que nós tivemos hoje, ela se perpetue ao longo do tempo, porque houve um período de tanto silêncio que é preciso que a gente agora resgate e recupere todo esse tempo perdido. Portanto, eu agradeço imensamente, acho que sou muito grato por teres me convidado e me ter oportunizado falar, conversar contigo e dialogar com todos que estão nos assistindo. Eu vou, depois da nossa live, fazer um post indicando algumas dicas, fazendo algumas dicas de leitura para quem estiver interessado em ler mais Ótimo, sobre a questão racial, sobre o ótimo. direito e relações raciais, enfim. Eu acho que é importante, o conhecimento é sempre importante. Um beijo, querida, muito Maravilha. obrigado. Obrigado por tudo, obrigado por quem nos Lindo, muito assistiu. obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente.